meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e eu sou o criador do canal Simples Palavras. No vídeo de hoje, nós vamos estudar a primeira epístola de João, no capítulo 3. Mas antes de começarmos os nossos vídeos, eu quero te pedir para que você não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante com que você se inscreva no canal, meus queridos. Ainda precisamos de mais pessoas para nos ajudar a levar essa palavra para todo mundo. E não se esqueça, você ajudando esse canal, você está ajudando a promover cada dia mais a palavra do Senhor, levando essa palavra para os lugares mais longínquos da terra. Então nos ajude nessa obra, porque é uma obra séria, é uma obra que precisamos da sua ajuda para que possamos fazer com que venha a crescer e ela venha perpetuar por toda a terra. Também não se esqueça de dar aquele like abençoado que só você sabe dar. Também não se esqueça de apertar ali no sininho que fica logo ali pertinho do inscrever-se, porque quando você aperta ali no sininho, todo vídeo que eu lançar, você será alertado. Também não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos, porque quando você compartilha os nossos vídeos, assim mais pessoas conhecem o canal, nosso canal, e assim nós vamos crescendo e as pessoas vão também crescendo, evoluindo e aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. Fazendo uma retrospectiva dos nossos estudos anteriores, nós vamos ver que João estava falando com os irmãos para que eles se amassem uns aos outros. É muito importante para que um irmão se diga um cristão verdadeiro, é necessário que em primeiro lugar ele ame. Se você não tem amor, você não pode se dizer um cristão. E João estava falando justamente acerca de tudo isso, que nós devemos amar uns aos outros, que não deveríamos amar ao mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então João, ele vai falando com os irmãos acerca disso, para quê? Para que os irmãos realmente estejam ali unidos em união em Cristo, nesse corpo orgânico. Então ele fala para que nos amemos. É importante. O evangelho, ele é totalmente embasado no amor. Se você não ama, então você não pode se dizer que é um cristão. E se você também ama o mundo, ama a matéria, ama o seu ego, então também você não pode se dizer, chamar-se de cristão. Porque o verdadeiro cristão, a verdadeira busca dele é em busca do nosso Senhor e Criador Jesus Cristo. Porque está escrito, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a busca do cristão não é pelas coisas materiais, como nós estamos vendo aí em muitas igrejas, né? Cada dia mais os irmãos, aqueles que se dizem cristãos, a busca desenfreada pela matéria, pelo material, pelo ego, pelo querer ser, ter e poder, está sendo assim, está vindo de forma muito avassaladora. João está falando propriamente para os gnósticos. Os gnósticos, eles entraram na igreja, eles estavam ali aprendendo todos os costumes dos cristãos, estavam ali aprendendo as formas, os manejos, como deveria lidar, para conseguir ganhar mais adeptos para a sua seita. Ou seja, eles se faziam de próprio Messias para poder ser ali adorado, louvado pelas outras pessoas. Então João condena veementemente tudo isso. João não aceita e, portanto, ele fez essa carta justamente para que os irmãos ficassem apercebidos dos falsos mestres e de tudo que estava acontecendo naquela época. Depois dessa panorâmica, então agora podemos ir para os nossos estudos. Vamos para os nossos estudos? Versículo 1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. No versículo 1, João está expressando admiração pelo amor de Deus pelos cristãos, a partir do momento que somos chamados de filhos. É interessante você notar o seguinte, que a esperança do cristão, ela é realmente fortalecida pelo fato de que o amor de Deus deu início a tudo isso, deu início à nossa salvação. Então Deus, ele foi destituído de toda a sua glória e veio nos resgatar. Eis na história que foi o único Deus que deixou toda a sua glória para vir resgatar a mim e a você.
Ainda no versículo 1, João está falando que por essa razão o mundo não nos conhece. Eis aí os verdadeiros extraterrestres. Você pensa que é o ET? Você pensa que é um alienígena que veio de um outro planeta que está aqui? Os extraterrestres somos nós, são os verdadeiros cristãos. Por quê? Porque nós não fazemos parte desse mundo. A partir do momento em que nos entregamos ao amor de Deus, Deus ele transforma todo o nosso ser, nos fazendo uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, nós temos uma natureza totalmente estranha para o mundo. Porque você que faz o bem, é totalmente ao contrário do mundo. Enquanto o mundo quer ser, quer ter e poder, você não quer nada disso. Você quer simplesmente servir ao Senhor, amar aos seus irmãos, andar em amor e por mais que esteja rico ou pobre, ainda assim você é feliz, indo totalmente contra a maré. Porque enquanto o mundo corre em cada dia mais querer ter, para ser feliz é preciso ter, é preciso ser e poder, você simplesmente entende que para ser feliz só é necessário você ser de Deus. E é por isso que nós somos chamados de peregrinos e forasteiros, porque nós não fazemos parte deste mundo. O Senhor Jesus, ele não tem origem terrena, é importante você entender isso. E o mesmo acontece com os que nasceram de novo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. No versículo 2, ele vai dizer, agora somos filhos de Deus. Ou seja, todo aquele que exerce a fé salvadora genuína, torna-se um filho de Deus no momento em que crê. E ele fala que seremos semelhantes a ele. Ou seja, nós teremos um corpo incorruptível, irmãos, e estaremos junto a Cristo em glória. Versículo 3. Todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Já no versículo 3, ele vai dizer que quem se purifica, assim como ele é puro. Então, por que ele fala isso? É interessante você notar que todo cristão ele tem que ter em mente o seguinte, que Cristo vai voltar. E quando ele voltar, então é necessário que você e eu estejamos preparados. É importante com que você tenha em mente isso. Nós não sabemos quando Cristo irá voltar. Pode ser que ele volte hoje, agora, amanhã, daqui a 50, daqui a 2, 3, 4 anos, quem sabe? Só ele sabe. E, portanto, é necessário o seguinte, que você esteja preparado. E é para isso, para que você esteja preparado, é necessário que você se purifique. Ou seja, é necessário que você realmente esteja contrito com Deus, esteja andando nos caminhos de amor, esteja fazendo a vontade do Senhor. É importante com que cada dia mais você se abstenha do pecado, fuja do pecado. Então, a cada dia que acordarmos, deve nascer dentro de nós o desejo de buscar mais a Deus, porque se você assim o fizer, você estará fazendo a vontade do Senhor e quando ele vier, você já está preparado. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Observe que no versículo 4 agora, ele está falando propriamente dito também dos falsos mestres. Os falsos mestres, como eu venho já falando nos estudos passados, eles não tinham problemas com relação ao pecado. Para eles era o seguinte, eles viviam essa dualidade, ou seja, a carne poderia pecar, o espírito, como ele é espírito, ele já é santo, ele vai ser salvo, é o espírito que vai ser salvo, a carne, porém, como ela é podre, como ela é pecadora, então não tem como como santificar a carne. Então, João, ele está falando justamente para esses homens, porque esses homens, os falsos mestres, os gnósticos, eles não tinham problema em pecar. Eles faziam e praticavam todos os tipos de pecado e diziam que não estavam pecando, que era normal. Por quê? Se a carne é ruim, se a carne é pecadora, então
praticasse todo tipo de pecado. Já que a carne é pecadora mesmo, já que a carne é ruim, então ele poderia pecar de qualquer forma, de qualquer jeito, a qualquer hora e a qualquer minuto. Então João está condenando esta prática, né, essa prática do pecado, dizendo que o cristão, ele não vive, ele não transgride a lei, ele não pratica o pecado habitualmente, como aqueles homens praticavam. Eles tinham hábito de pecar. E João está falando o seguinte: aquele que se diz cristão, ele não vive em pecado. É isso que João está falando. Nós somos pecadores. Você erra o alvo. Você não é perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Então, existem dias e situações que pecamos. Porém, eu não estou dizendo que nós temos a liberdade para pecar. Mas você tem essa condição de errar o alvo, né? O rata. É o pecado onde você errou o alvo. Ou seja, você praticou aquele pecado sem querer. Então, isso que é errar o alvo. E João entende que nós somos pecadores. É por isso que ele fala no capítulo 1, versículo 8, que nós somos pecadores. Porém, se temos um advogado, que peçamos a ele perdão e ele vai nos perdoar dos nossos pecados. Então, entenda o seguinte: nós vamos pecar, mas é importante que confessemos os nossos pecados. E é muito importante você notar o seguinte: o cristão, ele não pode viver habitualmente pecando. Porque se você é alguém que vive habitualmente pecando, então tem algo errado na sua vida. É importante você entender isso, porque o verdadeiro cristão que nasceu de novo, ele tem uma espécie de alarme ou mecanismo de proteção que diz o seguinte, que ele está pecando e, portanto, o Espírito Santo agora, ele que nos alerta, dizendo: opa, você está errado. Opa, você não pode continuar nisso. E então, como verdadeiros cristãos, nós pedimos perdão a Deus, Deus nos perdoa e não praticamos mais aquele pecado. Porém, se você é alguém que vive pedindo perdão a Deus pelo mesmo pecado, me desculpe, você precisa se converter. Versículo 5. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. No versículo 5, ele vai falar que Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, mais uma razão para você não pecar, meu querido. Porque, entenda, quando você peca, quando eu falo pecar, é viver de forma habitual pecando. Significa que você está dizendo para Deus: olha, Deus, me desculpe, porém a sua obra para mim não teve valor, porque de verdade Cristo veio para nos livrar da maldição do pecado. Ele lutou para que o pecado em nossas vidas fossem extintos e, portanto, tudo isso, se você pratica habitualmente, vive pecando, então tudo isso está incompatível com a obra de Deus. Isso não convém com Deus. Isso é negar a Cristo. Versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Observe que no versículo 6, João ainda continua falando com relação a pecados. Ele fala que nós não devemos viver pecando, né? Ou seja, essa prática é uma prática condenável na vida do cristão. Você precisa tomar muito cuidado, irmãos, que acha que está pecando. Não, Deus vai, né? Deus está vendo que eu sou fraquinho, que eu posso. Não, você não é fraquinho. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo todo-poderoso dentro de você. Então você precisa lutar contra o pecado. Você não pode viver pecando, porque se você assim continuar, você está trazendo grandes males para a sua vida. Você está trazendo morte espiritual. É importante com que você se livre de tudo isso. É importante com que você volte-se para Cristo, busque a palavra dele e lute contra o pecado. Ele mesmo vai falando: todo aquele que vive pecando não viu, ou seja, não conhece a Deus. Então, se você vive na prática do pecado, meu irmão, vou repetir de novo:
Tome muito cuidado, porque se você assim procede, então você não é um cristão verdadeiro. Você está lá, está praticando todos os atos, você está no seio da igreja, você está ali em união com os irmãos, seus irmãos ali lutando para poder manter-se santo, lutando para não praticar o pecado, e você pecando de forma totalmente irresponsável, agindo de maneira irresponsável, estando ali junto com seus irmãos, estando ali congregando junto com eles e se dizendo santo, e ainda o que é pior, porque tem muito desses irmãos que vivem pecando, mas condenam o irmãozinho. Isso aí é uma prática condenável. Se você assim age, meu irmão, você é um hipócrita. Se nós assim agirmos, nós somos hipócritas. Nós devemos olhar para nós mesmos. É por isso que Deus fala que antes de tirar, né, o cisco do olho do teu irmão, tire a madeira que está no seu olho. Então, olhe para você mesmo, busque a Deus, faça o que é certo e fuja desse pecado em nome de Jesus. Versículo 7. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Já no versículo 7, João vai falar o seguinte: não vos deixe enganar por ninguém. Observe que nessa palavra, enganar, num termo grego, significa levar para o mau caminho. Então, o que estava acontecendo? Aqueles falsos mestres, lembra? Os gnósticos, eles estavam tentando convencer os irmãos a poderem seguir os seus caminhos e poder perverter o evangelho de Cristo. Eles pervertiam o evangelho de Cristo e, portanto, não tinha fundamento para que tudo isso continuasse acontecendo. E é por isso que João fala, não deixe que ninguém vos engane. É importante que estejamos apercebidos, irmãos. Ah, não, agora você pode fazer isso, irmão. Não, não tem nada disso não. Você pode pecar, meu irmão. Você pode fazer tudo o que você quiser. É liberado. Afinal, Deus é amor, não é? Quantas vezes já ouvimos isso? Mas na verdade não é assim. Na verdade, nós temos que ter uma conduta cristã. E você que tem o Espírito Santo de Deus, muitas vezes nós já estudamos que é o Espírito Santo que convence você de tudo isso. Talvez não seja eu, talvez não vai ser seu amigo ou seu irmão, nem ninguém. Mas se você realmente tem o Espírito Santo na sua vida, então ele está falando com você. Agora é o seguinte: se você não ouve, então não pense que o Espírito Santo vai fazer de você uma marionete, né? Você agora é uma marionete e agora ele vai dizer, não, agora saia do pecado, não, agora sirva a Cristo. Não, meu filho, é necessário que você queira isso. É necessário que você lute contra o seu ego, o mal que habita dentro de você, né? Para que agora você venha praticar a obra do Senhor. É por isso que ele fala assim como ele é justo. Ou seja, todo aquele que realmente nasceu de novo, ele reflete a natureza de Cristo em sua vida. Então, se você é um cristão, então você reflete a natureza de Cristo em sua vida. Você não vive praticando o pecado, você erra, não de forma habitual, porém, você é alguém que busca, que tem zelo pela palavra, você é alguém que tem zelo pela obra de Deus. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Observe que João ele vai falar o seguinte, que aquele que pratica o pecado é do diabo. O diabo é o adversário. E ele justamente está fazendo alusão aos falsos mestres, que estavam ali desfazendo a obra de Cristo. Ou seja, tentando distorcer totalmente a obra vicária de Cristo. Assim como o nosso acusador, como o nosso adversário, que é o diabo. E é por isso que o Filho de Deus se manifestou,
para destruir toda a obra do diabo aqui na terra. E observe que isso é uma das razões pela qual você não pode estar vivendo habitualmente pecando, porque Cristo veio para destruir tudo isso, meus irmãos. Versículo 9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Já no versículo 9, João vai falar que todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque ele tem a semente, a divina semente em sua vida. Ou seja, observe que ele está realmente massificando essa questão do pecado. Por quê? Porque os gnósticos, eles pecavam de forma deliberada e diziam para os irmãos que faziam parte do corpo de Cristo, que não tinha problema pecar. E João está contradizendo tudo isso, está combatendo de forma veemente contra os falsos mestres. E por isso que ele fala dessa divina semente, que é algo que quando se refere realmente ao início da vida cristã, ou seja, é o equivalente àquela semente que nasce pequenininha e depois ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai se tornando a maior das árvores. Então, a nossa vida cristã é assim. Começamos devagarzinho, devagarzinho e depois nos tornamos gigantes na fé. Versículo 10. Desta forma, sabemos que são os filhos de Deus. E quem são os filhos do diabo? Quem não pratica a justiça não procede de Deus. E também quem não ama seu irmão. E agora João vai falar o seguinte, que quem pratica essas coisas, que agora nós teríamos condições de saber quem eram os filhos de Deus e quem são também os filhos do diabo. E logo depois ele vai dizer o seguinte, que aquele que não ama seu irmão, se referindo justamente aos gnósticos, porque os gnósticos eles não amavam, eles não tinham no seu interior o intuito de amar ninguém. E, portanto, se você não ouvisse os ensinamentos dele, ele deixava você de lado, ele não se preocupava com você. Por mais que vocês estivessem em situações desastrosas, ainda assim eles não iriam te ajudar. Versículo 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, desde o início, o amor tem sido o tema principal do cristianismo. Então João enfatiza tudo isso, né? Que devemos guardar tudo aquilo que aprendemos dos apóstolos. Lembra que ele está falando para aquele povo? E, portanto, ele reforça isso contra os falsos mestres, que estavam impedindo realmente o que Deus, por meio dos apóstolos, proclamava. Versículo 12. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Já no versículo 12 ele vai falar que não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. Já quando nós vemos nas Escrituras, as Escrituras apresentam Caim como alguém que aparentemente adorava a Deus, né, e que oferecia até mesmo sacrifícios para Deus. Isso nós podemos ver lá em Gênesis, capítulo 4, versículos 3 a 5. Porém, as ações homicidas de Caim revelavam que no íntimo dele, ele era filho realmente do diabo. E já nesse versículo 12, observe como a coisa vai ficando mais séria, como a coisa vai ficando mais pesada. E daí, mais à frente, nós vamos ver porque está ficando tão sério e tão pesado. E a Bíblia vai falando que ele pertencia ao maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou o seu irmão? Porque as suas obras eram más. As ofertas de Caim não foram aceitáveis a Deus porque ele estava em pecado. Tanto havia ciúmes como havia ódio por parte de Caim. Da mesma forma com que os líderes religiosos mataram também Cristo, executaram a Cristo. Ou seja, o homicídio, meu irmão, é a expressão máxima de todo o ódio. Versículo 13. Meus irmãos,
não se admirem se o mundo os odeia. No versículo 13 ele fala, meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. Observe que em toda a história ela está totalmente repleta de perseguição aos santos por todo o mundo. Então vamos parar por aqui. É importante com que você assista aos próximos vídeos, porque nós vamos dar continuação aos outros versículos desta carta. Então não deixe de assistir o próximo vídeo, porque essa carta ainda vai mostrar muito mais coisas para vocês, e vocês vão entender ainda mais o que João queria esclarecer para os irmãos. Então, não se esqueça de deixar o like, não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante com que você se inscreva no canal, não se esqueça de apertar ali no sininho e não se esqueça de compartilhar os nossos vídeos. Então, meus queridos, fiquem com Deus e vamos para o próximo vídeo.